Olá, amados, bom dia, queridos, bom dia, com muita alegria, boa tarde, boa noite para quem acompanha em outro horário e uma boa madrugada para quem tem acompanhado de madrugada. E louvado seja o Senhor, gratidão ao nosso Paizinho por mais esse privilégio de estarmos aqui compartilhando mais uma mensagem, uma reflexão, uma revelação poderosa do Senhor para os nossos corações, através dessa rica, viva e eficaz palavra. Nessa palavra de Deus que nos cura, que nos ajuda, que nos transforma, que nos ensina, que nos renova. Nessa palavra do Senhor que através de dias difíceis, nos faz entender que aquilo está nos fazendo crescer, amadurecer, nos fazendo ser melhor. A palavra do Senhor é aqui hoje, a leitura em Romanos 5, 3, 4, que fala: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. Nem muitas vezes, queridos, nosso título é Pedras no Caminho. Muitas vezes nós nos deparamos com pedras em nossos caminhos, que parece que veio para atrapalhar a nossa vida, para desvirtuar, para poder nos fazer andar para trás ou nos fazer perder o que nós conquistamos até aquele momento. Mas não, queridos, muitas situações nas nossas vidas, como estava falando aqui o devocional do dia 2, onde o Senhor estava falando sobre novos começos, onde a palavra-chave é transformação. E muitas vezes aquilo que parece ser algo para o nosso mal, o Senhor transforma aquilo em bem. Eu estava dizendo ali no dia 2 que nós investimos 10 anos no trabalho em um local e de repente, do nada, de uma ligação, nós recebemos ali uma ordem para sair em 30 dias, desocupar aquele lugar. E sem mais, sem menos, nos vemos assim, sem teto, sem direção, sem lugar para onde vamos, com 2 crianças. Mas nós não nos desesperamos, nós entregamos nossa vida, nossos caminhos ao Senhor, e o Senhor nos conduziu, nos colocou no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E aquilo que parecia perda, querido, se transformou em algo muito grande em nossas vidas. O Senhor nos prosperou muito depois que nós saímos daquele lugar. Então, tem muitas situações em nossas vidas que vêm para nos fazer crescer, amadurecer, exercitar a nossa fé com o Senhor. É claro que nós passamos por momentos ali difíceis, mas que nós fomos forjados, a confiar plenamente no Senhor, a saber que Ele é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Ele é o Deus que está conosco todo o tempo, nos sustentando. O Senhor nos fala em Isaías 41:10, não temas, eu sou contigo, eu te fortaleço, eu te ajudo. Eu estou contigo, o Senhor nos diz, sou contigo. Apareceu essa pedra no seu caminho, essa situação, essa dificuldade, mas é para o seu crescimento. Saiba, queridos, que você vai sair muito mais forte dessa situação, que você vai contar um grande e lindo testemunho após passar toda essa tribulação. O que está dizendo aqui em Romanos 5:3 é que não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter, e um caráter aprovado, a esperança. É quando nós temos, queridos, o caráter aprovado, é quando nós recebemos do Senhor a paciência, através da tribulação nós adquirimos paciência, experiência com Deus, nós temos um encontro mais profundo com o Espírito Santo, e ali nós conseguimos ouvir a voz dele, o direcionamento dele, nós adquirimos intimidade com o Senhor, nossas tribulações nos traz peso de glória. Aqui nessa outra versão da palavra de Deus, o Senhor fala que não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, queridos, durante essa tribulação,
nós adquirimos a perseverança, que vem a paciência e a esperança, né, que não confunde, que nos faz ser cheios do Espírito Santo, cheios dessa paz que excede todo entendimento, cheia da plenitude que vem do Senhor. E ali nós somos preparados para receber algo grande do Senhor. Então, posicione-se, queridos, para receber algo grande do Senhor no meio desse deserto, no meio dessa dificuldade. Não murmure, não blasfeme, mas louve e adore ao Senhor, como Paulo e Silas ali na prisão, naquele momento difícil onde eles tinham sido açoitados e presos. Eles escolheram orar e louvar, né? E aquele terremoto, aquele sismo que houve, derrubou todas aquelas paredes, as correntes se quebraram e eles e outros presos, né, foram libertos. E o Senhor, queridos, quer que nós adoremos, oremos, louvemos em meio à luta, em meio à dificuldade, independente de qualquer situação, né? Como eu também já contei aquele outro testemunho daquele terreno que o Senhor nos deu, onde houve, né, um contrato nulo, onde a advogada dizia que a causa era perdida, né? Nós estávamos ali há 4 anos e meio pagando aquele imóvel, quando de repente decidimos vender uma parte, porque estava pesada a prestação, porque a gente estava pagando aluguel, e queríamos pegar uma entrada e comprar uma casinha e dividir o valor da prestação, mas naquele momento em que nós achávamos que estávamos encontrando uma solução para facilitar a vida, encontramos uma barreira muito maior no nosso caminho, que foi que descobrimos que os 2 donos do terreno, né, que havia 2 donos e eles estavam em desacordo, e ali nós tivemos que entrar na justiça, depositar todo o valor em juízo, né, e no final a juíza bateu o martelo e decidiu que a escritura seria passada para nós, mas aquilo ali, queridos, aquela pedra no meio do caminho, exatamente no meio daquele financiamento, naquele processo, né, que nós estávamos pagando aquele local em 8 anos, em 4 anos e pouquinho apareceu essa situação, mas era o Senhor nos alertando, né, cuidando de nós, porque um dos donos dizia, né, disse para a pessoa que ia comprar metade de nós, que nós estávamos pagando para o fulano e que depois teríamos que pagar para ele também, né? Então nós estávamos caminhando para um lugar que quando nós terminássemos de pagar, nós teríamos que entrar na justiça para reaver aquilo que a gente tinha pago pelo direito da outra parte do terreno. Enfim, queridos, é difícil de explicar aqui tudo muito rapidamente, mas aquilo que houve no meio do caminho foi um cuidado do Senhor conosco, que nós entendemos, né, que todo aquele processo, aquele momento, né, difícil que nós passamos, foi para o nosso bem, que no final as coisas se encaixaram e deram tudo certo, né? E se não tivesse havido aquela pedra ali no caminho, aquela situação, nós estaríamos caminhando para uma situação muito mais difícil de ser resolvida depois. Então, queridos, nós cristãos, nós temos a certeza, né, que o Senhor está conosco em todo o tempo e que todas as coisas cooperam para o nosso bem, que o Senhor está no controle, que Ele não perdeu o controle, que aquela situação veio, né, para nos alertar, para nós adquirirmos experiências, para nós adquirirmos mais profundidade com Cristo, para nós estarmos cada dia mais perto do Senhor, para o nosso coração estar cada dia mais cheio, né, dessa plenitude do Senhor, dessa presença do Senhor em nossas vidas. E aqui o autor conta, né, uma parte aqui de um amigo dele que fala assim: certa vez, ao visitar um amigo querido, estacionei meu carro em frente à sua casa e logo percebi algo fora do comum. Uma parte da calçada estava quebrada e bem ali no meio da calçada havia uma pedra quebrada, aparentemente mal posicionada. Num primeiro olhar, aquilo lhe pareceu apenas um incômodo. Talvez até um descuido, afinal atrapalhava quem tentasse estacionar ali. Mas curioso, comentei com meu amigo sobre a tal pedra e sua resposta me surpreendeu. Ele me contou que aquela parte da calçada havia sido danificada por causa de uma obra da prefeitura na rua
e que a pedra deixada ali havia ganhado um novo propósito. Ele a usava como degrau para ajudar a filha pequena a subir o carro quando levava para a escola. E aquilo que parecia um obstáculo era, na verdade, uma ponte. Aquilo que aos meus olhos de início era um problema para aquela família era uma solução. Então, muitas vezes que nós achamos, meu Deus, e isso agora, que problema, que coisa, ai, não acredito. Nem a gente acha que é um problema, quando na verdade é uma solução, é Deus cuidando de nós, é Deus querendo nos elevar de patamar, nos colocar em lugares mais altos, né? Formar daquela grande luta, daquele problema, um grande testemunho. Então, queridos, é maravilhoso andarmos com Cristo, porque o Senhor, Ele cuida da gente em os mínimos detalhes. Em todos os momentos o Senhor está cuidando, né? E continuando a leitura diz assim: na vida muitas vezes nos deparamos com pedras no caminho, interrupções, perdas, situações que parecem sem sentido, mas Deus, em sua sabedoria e em seu amor, transforma o que era tropeço e degrau. Ele não remove todas as dificuldades, mas nos ensina a usá-las como apoio para o próximo passo. Romanos 8:28 diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que o amam, que amam a Deus, e isso inclui as pedras, os buracos e até as calçadas quebradas na vida. Então escolha olhar com fé para os desafios diante de você e quem sabe perceber que Deus já está usando aquilo que parece fora de lugar para levar você a quem você ama e quem você ama mais longe, né? Muitas vezes, queridos, dificuldades, né, barreiras, são trampolins para nos fazer ir ainda mais altos. E se você está marcando, marque aí. Nosso título de hoje é Pedras no Caminho. A frase do dia é: os desafios possuem tamanhos capazes de medir a nossa capacidade de nos reinventar. E aqui me fez lembrar de um autor de um livro chamado O Peregrino. Né? Esse livro só não é mais vendido, mais traduzido que a Bíblia, mas ele está ali no mesmo patamar de um livro muito, muito hiper mega vendido. Né? E o Peregrino foi escrito por um pregador dentro da cadeia. Né? Ele ficou preso por 12 anos escrevendo aquele livro ali, e é um livro super bem sucedido, né? É algo assim que foi criado num momento de muita dificuldade, né? Esse moço era um pregador e ele foi preso porque ele estava pregando fora da igreja, pregando em local público e era proibido. E ele foi preso por esse motivo, só que ali dentro da cadeia, ao invés de ficar chorando, murmurando, reclamando, questionando a Deus e falando: ai Deus, como assim? Né? Eu estava pregando tua palavra, estou preso. Não, ele aproveitou aquele tempo para escrever esse livro e é, né, até hoje o livro mais traduzido, mais vendido, só não mais que a Bíblia, porque a Bíblia é a campeã, né? A Bíblia é essa maravilha, que se renova a cada manhã. É o livro mais vendido e mais traduzido do mundo. O maior best-seller que tem, né? É a Bíblia Sagrada. Então, queridos, aqui essa frase do dia está dizendo é que os desafios possuem tamanhos capazes de medir a nossa capacidade de nos reinventar. E a palavra-chave de hoje que o Senhor trouxe a nós, nos revelou, é crescimento. Né? Que em meio a desafios, nós temos a oportunidade de crescermos espiritualmente, emocionalmente, né? O Senhor transforma todas as situações em nossas vidas, transforma choro em alegria, transforma dor em cura, transforma escassez em suprimento, e nós crescemos, queridos, crescemos e crescemos cada dia mais mediante os desafios da vida. E nós vamos orar, que nosso tempo já avançou demais, me perdoem, queridos, vou fazer uma oração rápida com vocês, que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. Em nome de Jesus, vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, neste momento, Deus, nos colocamos em Tua presença.
para pedir, Senhor, que o Senhor possa nos dar discernimento em toda a situação das nossas vidas, Pai. Todas as situações que enfrentamos, que possamos entender, Pai, que essa tribulação não é para nos derrubar, mas para nos aproximar mais de Ti, Senhor, para crescermos, amadurecermos, adquirirmos experiências emocionais e fortalecimento espirituais, Senhor Jesus, nos fazendo mais que vencedores em Ti. Ah, Pai, que possamos entender que desafios nos traz oportunidade de crescimento, que lutas se transformam, Senhor, em grandes testemunhos, que somos moldados, Senhor Jesus, e adquirimos paciência, experiência e comunhão, ó Pai, contigo. Ah, Senhor, nos faça enxergar que as dificuldades são trampolins para nos levar ainda mais alto, Senhor. Que através da escassez podemos experimentar sua provisão, que através da falta, Senhor, experimentamos o suprimento do Senhor, Pai. O suprimento, Jesus, físico, espiritual, emocional. Ah, Senhor, adquirimos o caráter aprovado de Ti, Pai, e podemos ver, Senhor Deus, as Tuas mãos em todas as áreas de nossas vidas, Pai. Ah, Pai querido, Te louvamos, Te bendizemos, Te agradecemos, Deus, por esse dia, por esse momento, por essa madrugada, por essa palavra. Por cada amado, Senhor, que acompanha esses devocionais, Deus, eu Te agradeço. Deus, que eles possam, Senhor, realmente adquirir conhecimento, discernimento, Senhor, sabedoria para enfrentar todas essas situações, adversidades, todas essas pedras do caminho, Senhor, todas essas tribulações, que eles possam, Senhor Jesus, através dessas guerras, dessas batalhas, lutas, Senhor, estar cada dia mais fortes, Senhor, mais cheios da Tua presença, que esses corações sejam cheios do Teu amor, que possam, Senhor Deus, adquirir muita paciência, experiência, Pai, que possamos, Senhor, estar preparados a cada dia mais para recebermos, Senhor Deus, algo novo de Ti, recebermos mais, Senhor, da Tua presença, mais da Tua unção, mais do Teu poder, Senhor, mais do Teu amor, Senhor, da Tua grandeza, da Tua plenitude, Senhor amado infinito. E do Teu amor infinito, Senhor, por nós. Que possamos, Senhor Jesus, sentir esse abraço. Senhor Deus, que possamos ter a certeza que não estamos só, mas o Senhor está conosco, Senhor, em toda e qualquer circunstância e situação. Que possamos sentir o Seu cuidado, o Teu abraço, Pai. Em nome de Jesus, eu entrego a vida de cada amado, toda situação, Senhor. Pai querido, todo problema que parece ser insolúvel, mas que o Senhor Deus possa, Senhor, fazer com que eles vençam, que eles enxerguem, Senhor Jesus, através dessa batalha, dessa luta, um grande suprimento, um grande livramento, uma grande oportunidade, Senhor, para crescer em todas as áreas da vida, em nome de Jesus. Te peço, te louvo, te agradeço, Pai. Muito obrigada. Amém, 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 queridos. Que o Senhor abençoe e fale melhor em cada coração, né? E vamos seguir firmes, sabendo e que o Senhor está cuidando de todas as coisas, que o Senhor não nos abandonou, que o Senhor não nos esqueceu, né? Que vamos passar por todas as lutas, por todas as provas, cantando um hino da vitória, né? Com vestes de louvor, que vamos passar, queridos, com o Senhor e vamos ter um lindo testemunho para contar para a glória do nosso Mestre. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Fica com Deus. Até amanhã, se o Senhor se nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.